Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, falando sobre as percepções, sensações e os sofrimentos dos espíritos. Então agora fique conosco, pegue seu livro, seu caderno, vamos juntos descobrir muitas coisas interessantes. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos, nosso abraço especial a você que está nos assistindo, a todos estes telespectadores que acompanham o trabalho da TV Mundo Maior nas diversas etapas de elucidação sobre a doutrina espírita, porque há uma equipe muito grande que a Solange vai citar aqui de pessoas trabalhando para a sua felicidade, não é, Solange? É isso mesmo. Tudo isso que você recebe no seu lar, no seu ambiente de trabalho, graças ao trabalho primoroso da Fernanda Lima, do Valdeci Lourenço, do Jefferson Carvalho, Fernando Rocha, Regina Prata e a Margarete Parpinelli, que manda seus recados aí para nós no nosso WhatsApp. Então... Fora os outros que nós não estamos vendo aqui, Exatamente. Mas que estão trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, para você ter sempre a programação da TV Mundo Maior com qualidade e aprender as coisas lindas da doutrina espírita. Exato. Lembrando que hoje nós temos uma pergunta para iniciar o nosso programa e para você depois responder para a gente. Então, você pode participar através do canal da TV Mundo Maior no YouTube, no site da TV Mundo Maior e também no Facebook da TV Mundo Maior. Hoje tem Facebook, legal. Certo, não lá. Esquece de dar o seu joinha, de curtir, de se inscrever no canal da TV Mundo Maior, porque isso ajuda muito a TV a seguir adiante com a sua programação. Isso mesmo, lembrando que a sua participação também pode ser pelo WhatsApp da TV Mundo Maior, 996-433827. Então, vamos lá para a nossa pergunta desafio. Onde é que está o nosso slide? Vamos colocar Peraí, só que a Fernanda colocou o link, o telefone. Sim. Põe o telefone de novo aí, do Fê. WhatsApp aí, Fê. Pra gente poder... Isso, WhatsApp, olha lá. Ó. 0 operadora 11 996-433827. Assim você liga, responde a pergunta, participa do programa, porque a pergunta desafio hoje é bastante interessante para você queimar os seus miolinhos. Vamos lá, Solange? É isso mesmo. A Fernanda vai pôr pra gente o slide onde tem a pergunta. Fê. Não, é a pergunta desafio, Fefe. É o slide 16. Aí. Os espíritos. Não. É o slide 16. Eu vou falar. Os espíritos escutam pelos ouvidos? Olha só essa pergunta. Os espíritos escutam pelos ouvidos? Que pergunta estranha, né? Ué, o que é isso, André? Ué, nós já vimos se os espíritos viam sem luz, né? Que nós vamos começar o nosso programa. Você viu o primeiro slide hoje aí sobre essa necessidade da luz, mas a pergunta desafio é se os espíritos precisam do ouvido para escutar. Ah, olha lá, bravo, meninos! Os espíritos escutam pelos ouvidos. Isto, você que está em casa, pense sobre isto e envie-nos a sua opinião, a sua participação através do WhatsApp ou através do Facebook, que o Facebook hoje está funcionando. Isso. E poderá também receber a sua participação. E através da área de chat do YouTube também. Pode escrever pra gente. E olha, vamos falar aqui na geral, Fernandinha, porque a gente está falando junto, eu e a Solange, vocês ficam perdidos. Ó, você que está em casa, você, além de tudo, você pode mandar o link deste programa, dos outros programas da TV para os seus amigos, compartilhar para que mais pessoas possam assistir, porque eles têm dúvidas e eles muitas vezes vão te perguntar. Se você dá a fonte, fica mais fácil para eles poderem ir aprendendo as coisas do espírito, não é mesmo? Então faça isso, ajude a TV Mundo Maior a ampliar toda essa riqueza que ela oferece para pessoas que você vai indicar, não é, Solange? Inclusive, André, aproveitando a deixa, gente, nós estamos num momento muito especial, porque o Clube Amigos da Boa Nova vai fazer aniversário. Amanhã! 19 anos. 19 anos. Olha, e não é gostoso você receber no seu lar, na sua casa, você ter tantas informações sobre a doutrina espírita, tantas coisas positivas. Então, você pode ser esse instrumento do bem, participando do Clube Amigos da Boa Nova. A sua participação é muito importante. Liga pra gente no 0800 12 18 38.
faça a sua inscrição. O que nós vemos por aí, nós vemos em outros países pessoas tão sedentas de conhecimento e muitas vezes não tem um livro, não tem uma oportunidade de receber tantas coisas positivas. Então, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, pode chegar até esses lugares, se você colaborar. E olha, o que você faz quando você faz aniversário? Você não fica esperando um presentinho? Uma lembrança? Quem sabe amanhã você não possa também dar um presentinho para o Clube Amigos da Boa Nova. Faça uma inscrição, aumente a sua contribuição como um voto de confiança por tanto que a Boa Nova tem dado a você nesses 19 anos só do clube, hein? Sim. Sem contar da rádio, da TV, porque, olha, é um trabalho bastante intenso. Exatamente. Então, ó, participe, dê um presente para Boa Nova, faz você também se sentir participante desta grande família. Isso aí, 0800 12 18 38 e, ó, liga pra gente. Agora sim, vamos começar com o nosso slide 1, Fernandinha. Põe lá aquela imagem de sempre. Isso aí, olha aí, ó. Estamos falando da percepção, das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Vai da pergunta 237 até a 256, este termo, este item. Agora, o slide seguinte vai trazer a primeira pergunta que nós vamos fazer hoje. Vamos lá, nós já comentamos isso no programa anterior, Solange, vamos lá. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? A pergunta desafio de hoje é se os espíritos escutam pelo ouvido, mas a pergunta que começa o estudo desta tarde é esta: os espíritos precisam da luz para enxergar? Você lembra da pergunta desafio do programa anterior? Se a gente consegue se esconder na hora de tomar banho dos espíritos, apagando a luz, assim eles não veem a gente sem roupa? Nós vimos que não, né? Que era uma pergunta que intrigava muita gente. Sim. Os espíritos precisam de luz para enxergar? Vamos ver o que no slide seguinte respondem os espíritos à pergunta de Kardec? Vamos até o slide seguinte. Aí está, Solange vai ler para nós. Vêm por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Ah, olha que interessante. Eles não precisam de luz para ver. Eles veem por si mesmos. Eles não estão em trevas. Certamente que existem alguns, que você já ouviu falar, que se queixam que não estão enxergando, que estão padecendo na escuridão. Porém, isto não é em função da sua natureza. Isto é em função de bloqueios psicológicos que eles mesmos criaram para eles e em função de estarem numa situação de pouca elevação. Porém, eles, assim que voltam a assumir a sua dinâmica como espíritos, eles passam a ter a capacidade de enxergar nas dimensões normalmente sem precisar de iluminação física. Nós já vimos que a iluminação física é necessária para que os nossos olhos captem as diferentes cores, as diferentes padronagens e assim nós tenhamos um diferencial. Nossos órgãos da visão são muito delicados e são muito sensíveis. Porém, os espíritos não precisam disto. Apesar de eles terem olhos, de terem uma face com o rosto, como a gente conhece, eles não veem pelos olhos. Agora, Kardec, logo a seguir, faz uma pergunta, a pergunta 247, que você verá na tela o slide. É o slide número 4, isso mesmo. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes. Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Bem, Kardec está, então, indagando dos espíritos algumas peculiaridades que ele poderia imaginar. Os espíritos veem dois lugares ao mesmo tempo, podem estar simultaneamente em duas partes, eles estão impedidos de fazer este vai e volta rapidamente ou estarem simultaneamente em dois ambientes. Nós já vimos algumas perguntas referentes a isto. É o chamado dom da ubiquidade. Lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 88, 90 e 92, nós temos várias explicações, inclusive sobre a ubiquidade, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, Kardec é mais específico na pergunta. E então, o que será que os espíritos responderam, hein, Solange? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez.
Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. É exatamente esta resposta que confirma aquela a que eu me referi agora há pouco, na pergunta 92 do Livro dos Espíritos. Quando nesta área do Livro dos Espíritos, desde a questão 88, se os espíritos têm alguma forma, se eles têm alguma luminosidade, se eles podem deslocar-se e ver o caminho que fazem, se eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Todas estas questões, Solange, são respondidas pelos espíritos nestes trechos, falando sobre a pureza. Quanto mais puro for o espírito, mais capacidades de deslocamento, de irradiação, de bilocação ou ubiquidade ele possuirá. E é aqui, nesta resposta, que também a coerência dos espíritos se observa. Se você está em casa, você pode pensar, de repente, olha, você imagina comigo, você está no alto da pirâmide de Gizé, no Egito, e agora você está em cima da Torre Eiffel, em Paris. Agora volta para o Egito, agora vai para Paris, volta para o Egito, vai para Paris. Ou seja, o pensamento, ele é quase que instantâneo. E como o espírito se desloca nesta velocidade, quanto mais puro ele for, ele poderá estar nessas duas dimensões quase que no mesmo instante. Sim. Porque o pensamento é quase que instantâneo, não é mesmo? Agora, naturalmente, para que isso se dê desta forma, é preciso que o espírito esteja cada vez mais depurado. Os espíritos que não estão muito elevados, eles não conseguem esta faculdade nesta velocidade. Eles estão mais, vamos dizer assim, não é? O termo não é correto, mas para você entender, eles estão mais pesadões, né? Estão mais pesadões, eles têm que andar mais lentamente, eles não têm essa velocidade, essa acuidade, eles estão um pouco mais revestidos. São mais densos. De uma densidade perispiritual maior, e isso dificulta esta instantaneidade, não é? Agora tem um comentário a respeito deste tema que nós vamos ver no slide seguinte. São 2 slides em que Kardec faz um comentário. Vejam lá. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Para um pouquinho aí, não muda não, Fê, volta para mim, por favor. Isso. A faculdade de ver, como os espíritos estão explicando, é uma propriedade que pertence à natureza dos espíritos. Não está presa no olho. Ela está em toda parte do seu ser. Nós já vimos relatos em livros espíritas em que determinada entidade, para ver o que havia dentro de um cofre que estava lacrado, não enfia a cabeça, ela enfia a mão. E pela mão, ela capta o que está no interior daquele objeto. Estava lacrado o cofre, mas ela não precisou pôr o olho para enxergar, porque ela capta toda a existência através de todo o seu corpo espiritual, de todo o seu ser. Da mesma forma como a luz está em todas as partes de um corpo luminoso. Quando você acende uma lâmpada, você não identifica um ponto que está iluminado e o outro que não está. Está em tudo. Portanto, é isto que eles usam para comparar, não é? Essa capacidade de enxergar. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo e envolve, a uma só vez, o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Agora, na sequência, o slide seguinte, a Solange vai continuar a ler. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, independe de todo agente exterior. A visão não depende da luz. Olha então como eles explicam, como Kardec nos traz essa orientação. No ser humano, nós temos o olho. O olho precisa
como uma câmara escura, ele precisa de uma fonte luminosa que, batendo no objeto, devolve ao fundo escuro do olho aquela imagem. Nós depois fizemos as câmeras fotográficas, as filmadoras com os mesmos princípios. Porém, se no corpo físico, porque ele é material, nós dependemos de um órgão. Você já notou? Nós temos um órgão para enxergar, nós temos o órgão que capta o ar para a respiração, nós temos o órgão responsável pela pulsação, nós temos órgãos especializados em diversas áreas, no tato, sabor. Então, no plano espiritual é diferente. No caso de enxergar, ele não precisa do olho. Apesar de ele ter na sua estética a face com os olhos, não é através do olho que ele enxerga. Ele enxerga por toda a sua estrutura, porque faz parte dele a capacidade de ver. E como eu disse, você vê ao final deste comentário de Kardec, a referência que ele faz à pergunta número 92, sobre a ubiquidade. E eu recomendo, nós inclusive já fizemos essa pergunta em nosso programa, Solange. Eu recomendo a você que está assistindo a gente, que possa reler as questões 88, 89, 90, 91 e 92. Todas elas são muito interessantes para tratarem deste tema. Mas aí, qual que é a nossa pergunta desafio mesmo, Solange? Olha lá, nossa pergunta desafio. Os espíritos escutam com os ouvidos? Você vai ver aí, olha lá, os espíritos, escutes com os ouvidos. Agora, que vocês acham? O povo vai falar, Atenção. Você fica imitando Mussum, você não tem nenhuma graça. Não é? O pessoal que fica dando palpite lá no Facebook. Você fica imitando Mussum, espíritos. Eu acho que essa tá fácil. Você acha que o espírito, ele escuta com o ouvido? Mas tem ouvido? Ora, se você já sonhou com alguém, durante o seu sonho, você estava sonhando com alguma coisa que não era um corpo de carne. Você estava sonhando com alguém que já morreu, com um parente que já foi para o outro lado, um amigo. Ele não tinha rosto, não tinha ouvido, não tinha orelha, não tinha cabelo, não tinha lábio. Então, ele não era um lençol flutuante com o nome dele escrito. Não, era uma pessoa que você identificava. Então, se ele tinha que cabelo, ele não escuta pelo ouvido que ele precisa tem? do ouvido, ele olha. Nós já vimos que ele não precisa do olho para olhar, não é? Ele tem nariz, mas será que ele respira do jeito que a gente respira? Ele tem boca, será que ele come? Ele tem orelha, será que ele escuta pela orelha? Será que ele tem fome? Vamos agora para deixar você pensar, porque olha, até agora nós já temos participação de pessoas aqui respondendo. Daqui a pouco nós vamos falar disto. Aproveite a pergunta desafio e responda. Mande pelo nosso WhatsApp. Você vai ver na tela o número, a Solange vai falar para a gente também. WhatsApp da TV Maior, 0 operadora 11 996 433827. Então, envie a sua pergunta, envie suas dúvidas também. E os seus comentários. Nós estaremos falando a respeito disso daqui a pouco. Nós já temos algumas participações, pessoas assistindo pelo Face, Jaime de Souza Lima, o Vladimir Vitoriano da Silva, a Neta Leal, a Joselita Figueiredo, a Rita Maria, a Elaine Alves Marques, o Daniel Rosa, a Adriana Canignani, a Ivanete Longen, a Marla Bordados, Aplicados, a Laudiceia Correia, a Amélia Cunhaldo Alves, Helena Peixoto, Ednilton Rogério, Paulo Roberto Alvarenga Gonçalves, Guilherme Lunardi, Eliana Almeida, Carmen Melo, Amanda Castro Gonçalves, Cleide Viana Andrade Alves, a Rose Raiol e a Maria Gisele Pedroso. Maria Gislene Pedroso. Nós estamos agradecidos e esperamos que vocês também possam chamar mais gente para participar do nosso encontro de hoje. Agora temos uma pergunta no slide seguinte. Estamos falando da visão dos espíritos, não é? Vamos ver o slide número 8. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Bom, se eles enxergam, Kardec quer saber, será que eles enxergam como nós enxergamos, com clareza, com distinção, ou fica meio borrado, ou o que é do mundo espiritual eles veem melhor, o que é do mundo físico não veem direito? Como que funciona a visão na acuidade dos espíritos? Vamos ver qual foi a resposta que Kardec obteve? Aí está. Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que vocês não podem penetrar.
nada a obscurece. Olha só que interessante. Os espíritos, eles, além de verem o que nós vemos, eles podem ver além do que nós vemos. Existe um livro muito interessante a esse respeito, que fala de uma situação bastante curiosa. O livro se chama Nos Domínios da Mediunidade, escrito pelo espírito André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo mais ao final do livro, em que André Luiz e os seus mentores vão visitar um museu. Quando eles entram no museu, estão lá as diversas salas com um mobiliário antigo. E eles percebem, André Luiz vê com os seus olhos, que as peças que estão nas salas do museu, elas irradiam uma energia, elas têm uma luminosidade própria. Os encarnados, quando vão ao museu, não enxergam isto. Mas os espíritos podem, inclusive, se tocarem aquelas peças com a sua vibração, se conectarem com elas, podem extrair informações daquele campo magnético que fica impregnado aos objetos, dos seus donos antigos, dos seus antigos proprietários. Então, eles resgatam a história daquele objeto com este toque vibratório. Eles podem conectar-se com aquilo. Então, você observa que os espíritos enxergam algo além do que a matéria pode demonstrar. Do mesmo modo que quando eles olham para nós, a gente pode estar bem vestidinho, a gente pode estar sorridente, mas ele vê umas nuvens pretas em volta da nossa cabeça, eles veem umas imagens horríveis em nosso redor que nós estamos produzindo. Então, além da aparência, eles também são capazes de divisar aquilo que nossos olhos não enxergam, porque eles têm um potencial de penetração, como disse a resposta, muito maior do que o olhar humano. Ok? Agora, vamos pra frente. Estamos querendo saber do ouvido. Não é, Solange? Isso aí. Agora vamos chegar. Até agora tá falando do olho. Os espíritos escutam pelos ouvidos? O que você acha? Escreve pra gente. Essa foi a Manda sua pergunta mensagem. desafio. E agora você vai ver no slide. Começamos a trabalhar com o tema do som. Vamos ver o slide que fala sobre isso. É o slide número 10. O espírito percebe os sons. Ah, o espírito percebe sons. Nós estamos naturalmente acostumados a um ambiente que transforma vibrações das coisas, dos objetos, dos animais em informação elétrica. Nós temos o nosso aparelho auditivo muito delicado. Aliás, eu recomendo a você que nos assiste, viu, Solange? A você que está em casa, aqui na Geral, que você possa fazer uma pesquisa no YouTube, se quiser, no Facebook ou em qualquer outro lugar, para estudar, ainda que como um leigo, o mecanismo auditivo. É maravilhoso. É maravilhoso. Em um tamanho de uma ervilha, você tem um potencial de percepção elétrica, de conversão elétrica e impulso elétrico dos sons que é impressionante. Você vai ter lá aqueles 3 ossinhos, né? A bigorna, o estribo e o martelo. Eles se coordenam para tão delicados, qualquer vibraçãozinha pequenos. do ar. Eles são acionados e produzem impulsos elétricos. É maravilhoso o sistema auditivo, feito para que nós escutemos no corpo físico. Agora, naturalmente, os espíritos estão numa outra dimensão, não é? Será que eles vão precisar da bigorna, do martelo e do estribo dentro do ouvido para que eles possam escutar? Nós vimos que na coisa do olhar, do ver, há na matéria física uma necessidade de setorizar o olhar. Num órgão. Num órgão. Naturalmente, a mesma coisa para o ouvido. E para o som? Os espíritos percebem sons? É a pergunta que Kardec faz e nós vamos ver já a resposta. Vamos lá. ver. Sim, e percebe até mesmo que os sentidos obtusos dos homens não podem perceber. Olha só que interessante. Eu acho que você já se intrigou com alguns filmes ou alguns desenhos animados, mas principalmente filmes, em que uma pessoa em uma determinada cidade está com um apito. Ela põe o apito na boca e sopra, mas ninguém escuta nada. Não escuta aquele barulho do apito, trrr, não é? Que é comum o apito de juiz de futebol, o apito de juiz de basquete, aquele apito estridente. A pessoa sopra
e ninguém escuta nada. Mas 2 minutos depois, vem uma cachorrada em cima da pessoa que apitou, vem todos os cachorros que estavam ali por perto, que ouviram o som. Mas que som? O som que eles foram capazes de ouvir. Porque a capacidade auditiva de certos animais é muito mais aguda do que a dos homens. Nós temos um limite, uma faixa de ondulação sonora que nós captamos. Abaixo nós não ouvimos e acima também não ouvimos. O ultrassom e o infrassom nós não ouvimos. Vocês já viram, não é? As pessoas que estão grávidas vão fazer exame de ultrassonografia. Ultrassom. Você não escuta nada, mas o som, ele é enviado numa tal vibração que quando ele bate nos tecidos internos do corpo, ele reverbera dependendo da densidade do tecido. Se é osso, volta com uma intensidade. Se é carne mole, volta com outra. Se é um tecido mais duro, tem uma outra referência. E então se formam imagens. Mas este som nós não ouvimos. Nós também não ouvimos o infrassom. Agora, os elefantes, por exemplo, eles se comunicam por infrassom. Eles usam sons de baixa frequência, muito, muito baixos, que nós não captamos. Mas as manadas que estão a 30, 40 quilômetros de distância, elas são capazes de ouvir. Elas sabem que estão se comunicando com outras manadas. Agora, se você já observa essa diferença aqui na Terra, entre seres animais, como nós e os outros animais da natureza, será que os espíritos não estariam muito mais qualificados para ouvir? Porque, como diz aqui a resposta, nós estamos vivendo numa situação bastante obtusa para aquilo que os espíritos são capazes, não é? Então eles escutam, como disse a resposta, eles percebem mesmo aquilo que os nossos sentidos não são capazes de captar. Eles têm uma audição bastante ampla, bastante profunda, e são capazes de captar. Algumas pessoas, inclusive, brincam dizendo que os espíritos escutam até pensamento. Não é? Escutam pensamento. Nós temos no livro Voltei, do irmão Jacó, que eu e a Solange já lemos aqui no programa Alegria de Viver, da Rádio Boa Nova, o livro Voltei, uma situação bastante interessante, quando o irmão Jacó está sendo levado para a praia depois da desencarnação, estão esperando a chegada de alguns outros espíritos que também desencarnaram naquele dia, e Dr. Bezerra vai levá-los ao seu destino, e está faltando chegar um espírito. Eles não podem sair enquanto este último não chegasse. E quando esse espírito se aproxima, é uma mulher que vem toda luminosa, uma senhorinha, vem envolta em uma luminosidade tão bela que o Jacó fica com inveja. E ele começa a pensar assim, quem será que essa mulher... Porque eu sou espírita, eu era da Federação Espírita Brasileira, eu não tenho toda essa luz que essa mulher tem. Quem será que é essa mulher? O que será que ela fez? Como pode uma mulher dessa Como ter tanta pode luz uma mulher... assim? E ele só pensa, ele não fala. Aí a filha dele, que estava com ele, quase que dá um beliscão perispiritual nele. Fala, papai, querendo dizer... Tá todo mundo ouvindo o que você tá pensando. Fica quieto. Para de ser assim, invejoso. Você já tá fora do corpo. Por que isso? Porque a gente não está acostumado a que os outros escutem nosso pensamento. Mas no plano espiritual, nós vamos passar muita vergonha. Até a gente se adequar. Até nós nos adaptarmos, nós vamos passar uma vergonha feia. Porque a gente vai ficar pensando aquilo que você pensa da sua amiga, sabe? Que você não fala. A sua amiga, ai amiga, sabe? Ela vai ouvir tudo. Se você pensar mal, vai todo mundo saber. Eu lembro de uma comunicação do Picasso na pintura mediúnica, que ele disse assim pra gente, que quando ele desencarnou, ele sofreu muito. E foi muito difícil para ele se adaptar, porque era muito cuspe mental. Ele dizia que ele pensava e já pensava criticando, né? Era como e se ele ele tivesse passava cuspindo. cada vergonha que olha, que ele não sabia onde ele se enfiava. Então, foi... Agora, e na sequência? O slide 12, está aí para você ver agora, ele traz a pergunta 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser. Bom, já que os espíritos haviam dito que o espírito vê pelo todo o seu corpo, Kardec quer saber se isso se dá também com a faculdade de ouvir. E é esta a pergunta 249. Está em todo o ser
ou está no ouvido? É a pergunta desafio, não é mesmo? É. Aliás, a gente já tem bastante temos. gente aqui, ó. Nós vamos pegar pegar aqui. os nossos participantes de hoje. Olha, temos pelo Facebook, a Carmen Melo respondeu. Aí ela disse: os espíritos escutam pelo ouvido? E ela respondeu: não, os espíritos escutam pelo pensamento. O Carlos Alberto, ele fala: oi, boa tarde, André Luiz e Solange. Também estou na audiência, gosto muito de vocês, estudando o Livro dos Espíritos. Obrigado Obrigada, por tudo que vocês Carlos. nos ensinam. Muito obrigado, Carlos. A Lena Alves, boa tarde. Ela faz uma pergunta sobre a mãe dela. Depois a gente, se der tempo, a gente pode responder. Isso. Obrigada, Lena, pela participação. O Felipe Prince também nos dá boa tarde. Olá, Felipe, obrigada. A Lenir Galarreta. Galarreta, ela respondeu. Isso. Ela disse: ouve pelo pensamento, mas tem aqueles que ainda não têm condições de captar o pensamento. Mas aí seria que eles seriam surdinhos? Se eles não ouvem pelo pensamento, porque não podem captar, eles não escutam nada? Vamos ver então, já que já temos essas respostas e já temos mais de 50 pessoas participando pelo Facebook, fora os que estão no YouTube, não é mesmo? Participando Isso. também. Vamos ver a resposta à pergunta 259A, que o slide 13 nos apresenta. Vamos a ele. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão através de órgãos. Mas, no estado de liberdade, não estão mais localizadas. É a mesma coisa. Quando estamos no corpo, precisamos do ouvido para ouvir, do olho para ver. Mas quando nós perdemos a matéria, estamos numa outra dimensão, não há mais necessidade de ver pelo olho, nem de ouvir pelo ouvido. O espírito é capaz de ouvir por toda a sua estrutura, por ele inteiro. Não é só o pensamento. O pensamento nosso pode ser captado pelos espíritos, mas os espíritos em si, eles escutam. Quando você vai ler, por exemplo, o livro Nosso Lar, de André Luiz, que nós já fizemos aqui na TV Mundo Maior, no nosso programa O Espírito da Letra, aliás, já fizemos 6 livros, estamos fazendo o 7º, Entre a Terra e o Céu, que já começou a ser exibido aqui na programação da TV Mundo Maior. Quando você vai no Nosso Lar, você vê que nos primeiros capítulos, André Luiz, ele ouvia as entidades inferiores naquela dimensão em que ele estava, xingavam ele de suicida, queriam persegui-lo, ele ouvia gritos, ele estava assim perdido, ele não sabia onde ele estava, mas ele escutava. E não era pensamento, não. Era como se ele estivesse ouvindo vozes pelo ouvido, mas ele não estava mais precisando dos ouvidos. E assim, nós vamos entender como os espíritos podem captar todas essas realidades, independentemente de pensarmos no estribo, no martelo e na bigorna, que fazem parte do aparelho auditivo material. Então, como você viu na resposta, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Não estão mais vinculadas a um órgão específico. Porém, quando nós estamos revestidos de um corpo de matéria, precisamos da matéria para que isto possa ser traduzido em impulsos elétricos que atingem a alma através do cérebro, ok? Aí, nós vamos para a última pergunta e depois nós vamos comentar alguns dos que participaram conosco, Solange. Ok, vamos lá então. Vamos para a pergunta 250, o slide 14. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? É interessante isso. O espírito pode deixar de ver, pode deixar de enxergar, Escutar. pode deixar de escutar, ele pode ficar momentaneamente acometido de uma deficiência auditiva, de uma deficiência visual. No caso aqui, já tendo tido esta faculdade plena, ele pode não querer mais. Eu não estou cansado de ver, eu quero ficar sem enxergar. Ou ele pode, pela própria vontade dele, não quero Isso. ver determinadas coisas. A gente vai ver, então, como os espíritos explicam essa indagação que Kardec faz na pergunta 250, que é a última pergunta de hoje. Vamos à resposta? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente,
queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Pode deixar o slide na tela, Fê. Olha, a gente vê aqui que para você poder selecionar o que você quer ver, porque às vezes você precisa, como espírito elevado, você precisa afinar, aprofundar a capacidade de percepção. E quando você faz isso, você se concentra num foco e o que está fora, você já não está dando atenção. Portanto, o que os espíritos estão respondendo, nós vemos muito nas explicações de André Luiz, nas obras que ele escreveu através do Chico. Olha, o espírito só vê e escuta o que ele quiser, sobretudo para quem é um espírito elevado. Mais elevado. Então, por exemplo, quando um espírito elevado está querendo saber quais são os problemas daquele que ele está atendendo, ele pode penetrar a mente e ver a história daquela criatura, seus envolvimentos emocionais, tudo. Só que quando ele faz isso, ele se desliga do que está ao redor. Ele se concentra naquele foco para entender a história que ele vai precisar conhecer para depois tentar ajudar. Então você observa que, nesse caso, ele controla o foco da concentração e isto permite que ele apenas esteja ligado àquilo que ele está querendo enxergar. Aquilo que ele está querendo ouvir. Né? Exatamente. Foca naquilo que interessa. Aliás, Solange, querido telespectador, isso é muito comum. Já na Terra, às vezes você está fazendo uma leitura tão interessante, você está tão entretido, que às vezes alguém fala alguma coisa com você, você não percebe. Você está atento. Ou você está... caiu alguma coisa, você não ouviu. Alguém bateu palma na porta da sua casa, você também não prestou atenção. Porque você estava concentrado naquilo que estava fazendo. E isto é já uma das formas de a gente setorizar aquilo que é mais importante, em detrimento daquilo que não é tão essencial. Agora, no mundo espiritual elevado, isso é ainda mais poderoso. Porém, quanto menos é elevado, mais o espírito não tem este domínio. E ele fica à mercê de tudo que ele precisa ver e escutar para que ele possa evoluir. Então não tem esse negócio, ai, é muito feio, eu não quero ver. Não, vai ver, porque você está em sintonia com estas vibrações inferiores. Da mesma forma que os espíritos inferiores não conseguem ver os espíritos superiores até que eles se elevem ou que os espíritos superiores baixem a sua vibração para a mesma sintonia. Enquanto não houver esta mesma sintonia, eles não são capazes de se ver. Enquanto que o superior vê o inferior não vê o espírito superior. Aliás, no livro Nosso Lar também isso acontece. André Luiz se queixa que ele estava sozinho, que ninguém foi recebê-lo quando ele morreu. E aí o filme mostra que quando ele vai ver o momento da partida, estava, né? lá estava a sua mãe cuidando do processo de desencarnação. Ele não viu. Então, nós entendemos com isto que a capacidade de selecionar os fatos a serem percebidos se dá em função da evolução do espírito. Ele é mais seletivo, ele tem mais controle sobre a sua concentração. Os espíritos imperfeitos, eles veem e ouvem tudo principalmente se isso for importante para o adiantamento deles. É isso que os espíritos estão respondendo a Kardec. É isso mesmo. Vamos agora ver o que a turma respondeu. Telespectadores, vamos lá. Vamos lá, turma. Espera lá. Nós paramos aqui, ó. A pergunta da Lena Alves, ela disse, minha mãe está com 92 anos e agora está falando com os desencarnados. O que será isso? Vocês podem me responder? Bem, Lena, isso é uma atitude às vezes natural. Quando nós estamos em uma situação já um pouco mais frágil fisicamente, um pouco mais assim, o nosso organismo com a idade vai ficando mais fraquinho, é mais fácil que a gente saia do corpo, é mais fácil que nós captemos a outra dimensão para onde nós iremos depois de algum tempo, aqueles que nos visitam. Quando a pessoa tem a mediunidade da vidência, isso acontece durante a sua vida física normal. Porém, quando nós vamos ficando mais velhos, com a debilidade do corpo, ou quando estamos em alguma doença que nos está debilitando, mesmo que sejamos jovens, nosso espírito fica mais livre para sair do corpo e estar nessa dimensão do mundo espiritual e encontrar com aqueles que já foram antes de nós para o outro lado da vida.
Não quer dizer que isso prenuncia a morte. Não quer dizer. Porém, é sempre uma situação em que a fragilidade orgânica propicia esta sensação de você ter contato com as pessoas que já partiram para o outro lado da vida, tá bom? Nós temos a participação aqui da Maria Pedrina da Silva Grangeiro. Ela diz que adora o programa. Obrigada, ela é de São Paulo. Obrigada, Maria. Um grande abraço, querida, lá de Araraquara. Isso, o Christian de Itaberaba, da Bahia, diz que é assíduo ao programa, gosta muito, obrigada por trazer tantos esclarecimentos. Obrigada, Christian. E o Cláudio, que é de Passo Fundo também, manda um oi, um parabéns, está acompanhando o programa. Além disso, nós temos uma pergunta feita lá pela Marlisa, da cidade de Limeira. Ela gostaria de saber por que certas pessoas sofrem muito antes de morrer, no leito de hospital, e já tenha sofrido a vida toda. Como o Espiritismo explica este fenômeno? Bem, não está ligado ao nosso tema, porém, nós teremos uma ligação com o apego do espírito à matéria. É natural. Quando nós não nos preparamos muito, durante a vida física, nós gostamos de nos prender fisicamente às coisas que nos causam impacto emocional. Naturalmente, as células do perispírito, elas se aproximam bastante, elas ficam numa dimensão vibratória muito próxima das células materiais. E quando chega um momento da expulsão do corpo físico, porque o corpo está se desgastando, está se destruindo pelo tempo, às vezes o espírito não aceita este processo, ele não quer se livrar disso. Eu tenho para você a recomendação da leitura dos capítulos finais do livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz. Lá você vai encontrar um capítulo que fala sobre a desencarnação do Fernando. Ele está no hospital. Só que lá no hospital ele está há tempo já para desencarnar e não consegue. E está sofrendo naturalmente. Às vezes é por apego do espírito que não quer se afastar. Porém, em alguns casos, Solange, nós temos, e nesse capítulo nós vamos encontrar essa explicação, nós temos o quê? Os parentes que não querem que ele desencarne, que ficam injetando fluido vital pela prece, por aquele apego. Não vai não é a hora de você partir, você vai fazer falta para nós. Aquele desespero que às vezes as pessoas que acompanham o doente não percebem, faz com que eles fiquem doando um fluido vital para quem está nesse momento próximo de partir. E é claro, ninguém quer que a pessoa morra, mas quando você entende que não é a morte que vai acontecer, é apenas o fim do corpo, o espírito continua vivendo, você compreenderá que isto não ajuda aquela entidade, aquele ser que está ali. Liberte-o, ajude-o a ir em frente. Dê a ele palavras de conforto, diga que ele não está sozinho, diga que a vida é eterna, que ninguém morre, é apenas o corpo como uma roupa que se rasga. E isso ajudará o espírito, porque o espírito está ouvindo. Mesmo que ele esteja em estado comatoso, que ele esteja sob a hipnose do sono, ele ainda estará escutando. Então, essas são maneiras, muito rapidamente aqui, Marlisa, de explicar a você como a doutrina espírita te dá orientação para entender isso. E falando de desencarne, André, o livro Obreiros da Vida Eterna também traz, acho que uns 4 casos de desencarne. Isso. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, que é um livro muito interessante e que está sendo estudado no Espiritismo, no espírito da letra. Isso exatamente, mesmo, está sendo lido, comentado passo a passo pelo André Luiz Ruiz. E vale muito a pena assistir. O que mais, André? Nós temos o Eduardo de Pirituba que fala por que os animais que são irracionais sentem dor, porque eles têm doenças de ser humano, eles não têm débitos, resgates, nada. Não, eles não têm. Eles não estão sofrendo por causas kármicas. Eles estão sofrendo um processo de evolução através de determinadas enfermidades que vão ajudá-los, como seres inicialmente pensantes, a guardar experiências dessas circunstâncias. É também uma forma pedagógica. Não estão sofrendo porque tem karma, tem causa e efeito, já erraram. Estão passando por uma situação que vai ajudá-los no progresso espiritual do seu princípio inteligente. Portanto, está tudo dentro da ordem divina, tá bom? Então, nós estamos chegando no fim. Muito bem, nós já estamos tendo que finalizar o nosso programa. A Fernanda é uma carrasca. A Fernanda fica falando, tá acabando, tá acabando.
Mas ela é muito querida, como toda a Sim. equipe da TV Mundo Nós Maior. agradecemos a sua participação. Parabéns pra você, Clube Amigos da Boa Nova. E olha, qual que é o presente que você vai dar para o Clube Amigos da Boa Nova? Liga pra gente, manda o seu presente, 0800 12 18 38, faça sua inscrição. Dê o seu joinha no programa, compartilhe, curte, fale pros seus compartilha. amigos. Isso aí. A gente espera você no próximo. O Espiritismo sem mistério. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.